galerinha, vamos começar mais uma videoaula? Então vamos lá, vamos hoje revisar as palavras paroxítonas, isso mesmo, a acentuação de palavras paroxítonas. Mas antes disso, eu vou precisar que você pegue seu material, pegue seu livro de português, pegue lápis e pegue também borracha. Pegaram tudo isso? Então vamos lá, vamos começar a nossa breve revisão de hoje sobre a acentuação de palavras paroxítonas. Mas o que são palavras paroxítonas? Antes de tudo, é preciso saber que as palavras paroxítonas, elas formam a maior parte das palavras na língua portuguesa. Isso mesmo, elas representam a maior parte das palavras. Vocês sabiam disso? E palavras paroxítonas são aquelas onde a penúltima sílaba é tônica. O que é isso? Tônica é a sílaba que é a mais forte. Na hora que a gente vai pronunciar a palavra, a sílaba que a gente mais ouve, ela sai mais forte, é a penúltima sílaba. Vamos ver um exemplo. A palavrinha panela. Eu tenho uma, duas, três sílabas. Vamos agora então ouvir a pronúncia da palavra panela. Vamos lá. Panela, panela. Quando a gente pronuncia a palavra, a sílaba que a gente ouve mais forte, o som ecoar mais forte, é essa daqui. Então, se é essa daqui, a gente começa a contar assim, oxítona, paroxítona, ou seja, última, penúltima, última sílaba, penúltima sílaba. Então, a penúltima sílaba foi a mais forte, ou seja, essa é uma palavra paroxítona. Então, todas as vezes que, vocês fizerem isso, escreveu a palavrinha, pronunciou, a mais forte foi a penúltima, a última sílaba e a penúltima. A mais forte foi a penúltima sílaba, então a gente diz que essa é uma palavrinha paroxítona. E uma palavra, para ela ser considerada paroxítona, já que ela tem que ter a penúltima sílaba a mais forte, se é mais forte, então vai ter que ter no mínimo duas sílabas essa palavrinha para ser considerada uma palavra paroxítona, tá certo? Então, palavras paroxítonas são aquelas onde a penúltima sílaba é a mais forte, é a tônica, é a sílaba tônica, tá certo? Vamos apagar aqui. Então, já que agora eu já sei que palavras paroxítonas formam a maior parte das palavras da língua portuguesa, que é a palavra onde a penúltima sílaba é a mais forte e que, por isso, para ser paroxítona, a palavrinha ela tem que ter, no mínimo, duas sílabas. A gente já sabe também que sílabas são o quê? São os pedacinhos das palavras, não é isso? As sílabas são os pedacinhos das palavras. Então, agora, vamos ver em que situação as palavrinhas devem ser acentuadas. Quais são as palavras paroxítonas que eu acentuo? Porque, não é porque a sílaba é forte que ela vai ter necessariamente que ter um acento. Então, são apenas algumas palavras paroxítonas que nós acentuamos. E quais são elas? Vamos ver. São acentuadas as terminadas em R. Olha lá quando é que eu acentuo. Quando a palavrinha for terminada em R. Quando a palavrinha for terminada em L. Em N. Em X. Em PS. AN. ANS. AN. ANS. IS. OS. EIS. EI. EIS. UNS. ON e ONS.
Então, vamos repetir comigo quais são as palavrinhas que nós acentuamos? São as palavras terminadas em, todo mundo junto comigo, R, L, N, X, PS, ans, ans, is, os, ei, eis, uns, on e ons. Então, todas as vezes que a palavrinha for paroxítona, ou seja, tiver a penúltima sílaba tônica, ou seja, mais forte, eu vou prestar atenção se ela é terminada em uma dessas situações aqui. Se ela for terminada em uma dessas situações aqui, então eu sei que aquela palavrinha, ela é acentuada, tá certo? Então, palavrinhas paroxítonas devem ser acentuadas quando forem terminadas com uma dessas situações aqui, ou seja, uma dessas letras ou duplinhas de letras, tá certo? Vamos agora exercitar. Então, vamos lá. Deixa eu só perguntar para ver se vocês aprenderam mesmo. Palavras paroxítonas são o que mesmo? Isso, as palavrinhas onde a penúltima sílaba é a mais forte. E palavrinha com uma sílaba só, ela pode ser paroxítona? Não, muito bem. Por quê? Porque para ter a penúltima sílaba como forte, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. Muito bem. E ó, só mais uma parte, só mais uma pergunta. As palavras paroxítonas, elas formam a maioria das palavras do alfabeto da língua portuguesa ou a minoria? A maioria, muito bem. Vi que vocês aprenderam. Então, vamos exercitar? Vocês pegaram seu livro no começo da aula, não foi? Então, abram ele, ó, na página 104 e 105. Tem esse, ó, parece um joguinho bem legal aqui, essa atividade, não é isso? O que é que vocês irão fazer? Olha lá, escolhendo fotos para um catálogo. Eu tenho várias fotos aqui. Gilberto está organizando uma amostra fotográfica. Vamos ajudá-lo? Vamos, né? Eu escrevo o nome das figuras e sublinho a sílaba tônica. O que é sublinhar? É passar um traço embaixo. Então, vocês vão pegar aqui, ó, cada objeto, escrever o nome dele e a sílaba que for mais forte, vocês vão pronunciar, prestar atenção no sonzinho de cada sílaba, aquela que ecoar mais forte, a sílaba tônica mais forte, você vai lá e sublinha. Depois, vocês vão fazer o quê? Acentuar as palavras sempre que necessário. Nem sempre vai ser necessário. Quando for necessário, vocês acentuam. Circule as paroxítonas acentuadas. Quais são as palavrinhas paroxítonas que são acentuadas? As que terminam nessas situações aqui. Pinte as paroxítonas, pinte as taxinhas das fotos que apresentam palavras paroxítonas, tá certo? As taxinhas são esses aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? São taxinhas. São aqueles tipos de alfinete que a gente utiliza para pregar avisos, fotos em murais, tá certo? Então, respondam a questão. Vejam aqui, relembrem. Sublinhem as palavras em que a sílaba tônica for mais forte. Depois vão lá acentuar, circular as paroxítonas acentuadas. E acentue também as palavrinhas que forem necessárias. Não esqueça, porque depois você vai ter que circular elas, tá certo? Então, ó, esse foi o nosso breve encontro de hoje, revisando o que nós já tínhamos visto sobre palavras paroxítonas. E depois vocês vão fazer a resolução desse exercício aqui, tá certo? Então, ó, beijos, até o nosso próximo encontro virtual com a língua portuguesa. Tchau!